Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as Fotógrafas de Quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que prazer estar aqui conversando com vocês e mais uma vez trazendo um conteúdo relevante que com certeza muda a vida de muita gente. E antes da gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Alfa Photobook, qualidade, entrega e prazo. Não tem igual no mercado. Queremos falar da Vita Corretora também, gente. Proteção e saúde segue lado a lado. Vamos deixar as descrições aqui e vamos falar da nossa querida Carla Toscano, que com certeza a qualidade de vida também é com a Carlinha. Enquanto você fotografa, ganha dinheiro e tem qualidade com a sua família, ela está trabalhando por você, hein? E a nossa querida Assis, uma plataforma inteligente com um follow-up sensacional. Todas as descrições estão aqui embaixo. E você agora tira esse dedinho do celular ou do computador, vai lá e se inscreva no nosso canal. O YouTube entende que o nosso conteúdo é muito relevante e entrega isso para mais pessoas. E agora a gente quer apresentar a nossa convidada de hoje, uma mulher linda, jovem, que é inspiração só de olhar a beleza dela aqui no nosso podcast hoje. Então, claro que sou eu! Então, Ana Carolina, seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas, Ana, Dani, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu vou apresentá-la só um pouquinho, tá? Mas já ela vai estar falando. Vamos lá. Para vocês verem que eu não estou mentindo, uma menina mesmo, Ana Carolina, 26 anos, casada, formada em publicidade e propaganda, fotógrafa desde 2017. Sua paixão pela fotografia começou ainda na faculdade, quando teve o primeiro contato com a câmera e passou a registrar momentos na igreja. Logo, começou a comercializar o seu trabalho com eventos infantis, ensaios e fotos para amigos. Em 2019, passou a dedicar-se exclusivamente à fotografia, investindo em cursos de especialização e consolidando sua identidade como fotógrafa. Hoje, Ana comanda uma empresa estável, com agenda previsível e forte presença no Instagram, recebendo clientes tanto por busca quanto por indicações. O seu propósito é compartilhar sua trajetória com outras fotógrafas, encurtando o caminho delas através do ensino e troca de experiências. 26 anos, gente, com esse currículo, vamos passar então a bola para ela, né, Dani? Deixa ela falar um pouquinho. Então, Ana, mais uma vez, seja bem-vinda e já começa falando um pouquinho de você e apresentando, né, essa sua trajetória aí de sucesso, inclusive com uma agenda previsível. Meninas, é um prazer estar aqui mais uma vez falando. Eu já admiro vocês há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer vocês lá na primeira feira, Newborn em São Paulo. Ainda durante a pandemia, eu acho, 2020, não foi? Foi muito especial começar a ter contato com pessoas que eu já admirava pela internet. A Dani era uma pessoa que eu gostava muito pela fotografia newborn, que é minha paixão. Então, estar aqui mesmo é muito especial para mim. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, só falando um pouquinho sobre o que você já leu, né? 26 anos, esse ano eu faço 27, sou casada há quase 3 anos. E comecei a fotografar na faculdade, porque eu fiz publicidade. Logo no segundo ano eu já tive contato com a matéria de fotografia. Era uma coisa muito nova para mim, eu nunca tinha pegado uma câmera, só mesmo celular. Na minha cabeça só existia fotógrafo de casamento.
Eu não sabia que a fotografia podia ir para outros lugares, assim, de forma de vender mesmo, né? De ser fotógrafo disso ou daquilo. Então, eu comecei, e aí no mesmo período eu tava indo para uma igreja, que hoje é a minha igreja, né? Que eu faço parte hoje, e tinha fotos no culto, né? E eu achei isso muito legal. Falei, gente, eu podia já, né? Tô aprendendo na faculdade, fotografar na igreja, mas eu não tinha equipamento. E aí, enfim, fui só estudando mesmo, um pouquinho de longe, até que eu ganhei minha primeira câmera. E aí eu comecei mesmo, como eu falei, fotografar na igreja. E a gente tem câmera, né? Ana, você vem, traz sua câmera, vem aqui, traz. E aí no começo a gente quer muito aprender. Tudo que a gente pode fotografar, a gente quer fotografar. Edição, não sabia nadinha de nada. Eu também estava aprendendo um pouco sobre Photoshop na faculdade, mas era mais a questão de manipulação de imagem, coisas assim, focada mesmo para uma futura fotografia publicitária, coisa assim. E aí fiz uma festa para uma amiga minha ali, de graça, outra ali. Já comecei a ter um portfólio, que eu não sabia, né, se em algum momento eu ia usar. Eu lembro, assim, claramente que uma das minhas primeiras clientes foi uma amiga do meu irmão que ia fazer 15 anos e postou, queria falar pra minha festa de 15 anos. Festa não de debutante, aquelas festas mais, né? Caseira, né? Era um buffet e tudo mais, mas não aquelas coisas grandes de debutante e tudo mais. E aí, minha mãe é fotógrafa. Ele foi uma das primeiras pessoas que me vendeu assim como fotógrafa. E aí ela me mandou mensagem e queria ver o trabalho. E eu tinha o portfólio daquela festa que eu fiz pra minha amiga, que foi de 18 anos. Tá. Pronto, ela gostou. Na época, o preço que a gente cobrava era quase nada, porque a gente tá começando, a gente quer. Na verdade, perto do que a gente... exemplo, né? Uma festa, R$350 na época... Gente, eu fazia um estágio. Mas isso era ótimo pra gente que tá começando. Eu fazia um estágio pra ganhar R$800 no mês. Aí uma festa, um único dia, lá, 4 horinhas, 350. Opa, isso aqui que eu quero pra mim, né? E aí foi assim, foi indo, conhecidos. Ana, vem aqui, eu tô grávida, não sei o que lá, chá de bebê, tal, tal. E aí foi isso, foi indo. E nessa época eu tava no estágio da faculdade. Até que eu tava me sentindo muito estagnada lá nesse estágio. Eu sou uma pessoa muito que eu não sou muito de ficar em escritório. Hoje eu fico, né, todo dia, de segunda a sábado no estúdio. Mas é seu, né? Das 9 às 18. Mas é uma coisa mais dinâmica, né? Então, assim, todo dia aquela coisa muito maçante. Tanto que eu fazer publicidade foi justamente porque eu sempre me identifiquei com coisas mais fora da casinha, assim, fora da caixa, né? Pra poder pensar e ter ideias. Eu falei, não, eu quero tentar outra coisa. E aí, nesse meio tempo, eu saí desse estágio, conciliou com as férias da faculdade do primeiro semestre do ano, né, ali em julho. Eu ia descansar um pouco ali e depois começar um outro estágio quando as aulas voltassem. Aí eu comecei a fotografar bebê. Eu e a Ari. Sim. A gente foi sua na grande 25, amiga, né? A Ari, muito minha amiga. Inclusive, se você estiver assistindo, amiga, Amamos você. Amamos você. A gente foi na 25, compramos coisa de festa junina. Ela já tinha começado já uns meses anteriores a fazer fotos assim, de montar cenário, fundo infinito, né? Fundo fotográfico. E aí fomos a 25, cada uma ali com R$150 cada uma ali, compramos tudo e a gente dividiu o cenário. Um fim de semana com ela, um fim de semana comigo. Aí pra economizar, né? Exatamente. A gente não tinha muito cliente ainda, né? Então, cada fim de semana uma com a outra. Ficava uma e a outra. E aí, nesse meio tempo, uma amiga minha ganhou neném. E aí, a minha madrinha, né? Ela deu de presente o acompanhamento mensal pra essa amiga. Aí, eu tinha que, então, todo mês ter, né? O meu estúdio, na época, era um espaço na casa da minha tia, que foi só pra fazer essas fotos de festa junina, só. Só aquele mês ali de junho só. E pronto, fiquei lá 9 meses. Que legal. Fiquei lá 9 meses. De lá, eu fui pra minha primeira sala comercial, que eu aluguei. Tinha 12 metros quadrados. E aí, o pulo foi esse. Eu aluguei a sala. Eu lembro que foi dia 5 de fevereiro que eu peguei a chave. 2 semanas começou a se falar de pandemia, Covid-19. E aí, eu tinha acabado de alugar a sala. E aí, hoje, olhando pra esse episódio, eu vejo que se eu não tivesse alugado essa sala, eu teria talvez fechado lá na minha tia. Sim. Porque não tinha custo, né? Não tinha custo, não ia ter muito cliente. E a pandemia veio, tudo fechou. Agora, como eu aluguei lá e eu tinha o compromisso do aluguel, eu precisei me reinventar. Na época, eu não sabia como me reinventar tanto, mas fui fazendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, sempre divulgando sobre os cuidados, o espaço fechado, que era só eu e a família, álcool em gel, máscara, sem sapato, lisoforme pra tudo, né?
E eu percebo que, assim, a pandemia, os primeiros 3 meses foram os piores. Assim, depois as pessoas começaram a se acostumar. Eu acho que é do ser humano, né? Se acostumar com uma certa realidade, se adaptar e Sim, viver. porque depois elas começaram a ver que o newborn e o gestante, se elas não fizessem, ia passar. Ia passar. Acaba, Exatamente. Ia acabar, então... As festas infantis pararam Isso. por conta dos buffets. Então, o ensaio de um aninho era o que fazia com que a pessoa tivesse o registro do aniversário, né? E aí foi isso. Fiquei lá nessa primeira sala 9 meses. Eu digo que assim, foram gestações. Na minha tia foram 9 meses. De lá fui pra segunda sala, primeira sala comercial, mas o segundo espaço que eu tive físico. De lá, eu mudei pra uma outra sala um pouquinho maior, no mesmo predinho que eu tava. Fiquei também 9 meses. Nossa! E aí, procurei uma outra sala, que é a que eu estou hoje. Tá. Uma sala maior, que já estou lá vai fazer 4 anos. E aí lá eu mudei bastante coisa. Inclusive agora eu estou passando por uma pequena reforma. Tô arrumando a copa, tô arrumando a recepção para deixar o espaço mais aconchegante. Nada que vai interferir no resultado final de fotos, mas mais pela experiência do cliente mesmo, um espaço mais aconchegante. Não só para o cliente, mas também para mim, que tô ali todos os dias. Um espaço mais confortável, funcionário também, né? É legal você falar dessa parte da gestação, porque veio um filme na minha cabeça, por exemplo. 9 meses, você ainda tá se adaptando à gestação. Aí vamos dizer que você perdeu, né? Aí você teve mais 9 meses pra você ter uma outra gestação. Exato. E agora você já tem um filho, que é a liberdade de uma mãe, vamos dizer assim. Que já anda, que já... 4 aninhos, já come sozinho. Já tá até já tentando consegue tomar ter o essa seu maturidade, banho. né? Então é bem Exato, legal você imaginar como se... Uma estrutura, né? Você já começa a ter uma liberdade Isso aí. mesmo. Ô, Ana, e vamos aproveitar então que você tocou nesse assunto, que você tá reformulando o seu estúdio, né? Até para ficar mais a experiência do cliente e a sua também, né? Fala um pouquinho dessa experiência do cliente, que a gente sabe que hoje, foto por foto, todo mundo faz, né? E todo mundo contrata as pessoas hoje para ter uma boa experiência, né? Como funciona isso dentro do seu estúdio, do início ao final, né? Essa trajetória toda aí. Essa é a parte que eu mais cuido, que eu mais priorizo. Inclusive, a parte mais difícil, porque eu cuido do meu cliente como se ele fosse ali... Ele é a coisa mais valiosa que o meu estúdio tem. Sem ele, as coisas não funcionam. Não adianta nada reformar estúdio. E quem que vai entrar no estúdio? É o cliente. Então, eu até falo que o atendimento ao cliente, né, a parte inicial, quando o cliente chega, é a parte mais importante, que se eu pudesse, eu faria. Eu gostaria de ter o primeiro contato com o cliente, conhecer ele, de onde ele veio, como ele conheceu o nosso trabalho e conduzir. Mas assim, não dá, né? Como que eu tô atendendo ali, fazendo estúdio, o cliente esperando 1 hora, 2 horas para ser atendido. Isso pra mim é uma coisa assim que me mata. Então, eu sempre procuro assim que esse atendimento seja muito rápido. Por isso que eu tenho uma pessoa para cuidar do atendimento. A parte administrativa eu costumo chamar de jornada do cliente. Essa parte que o cliente passa comigo, então desde o primeiro contato até o pós, né? Pós-ensaio, quando ele finaliza, quando a gente entrega tudo que a gente tem para entregar para ele. E aí o outro que é o próximo passo, né? Onde esse cliente pode estar com a gente de novo, né? Quando ele pode estar com a gente de novo. Você tem uma vasta experiência e um trabalho muito forte com a jornada do cliente. Tenho. Então, aproveita e já fala para os nossos ouvintes, para eles poderem absorver tudo isso de tão maravilhoso, né? Esse aprendizado, de como é isso dentro do seu estúdio. O que você faz para essa jornada, porque isso é muito valioso, né? Eu acho que, assim, a gente tem que valorizar muito os clientes que vêm, os clientes novos. Mas o cliente que já é da casa, ele tem que ser ainda mais, porque ele já é o nosso cliente, ele já confiou na gente outras vezes. Então, quando ele volta, você percebe o quê? Estou fazendo um bom trabalho. Meu cliente veio, ele gostou, ele voltou e ele indicou. Lá no estúdio, eu não sei dizer em percentual, né? Mas, assim, a maioria dos nossos clientes são, de fato, indicação. Sim. Busca orgânica. Agora, no momento, eu estou um pouco parada com o tráfego pago. Mas também é um dos braços, né? Então, eu acho que é mais indicação. Porque o cliente que ele já teve a experiência lá, ele vai contar para uma amiga grávida vai falar, nossa, eu fui lá, o espaço dela é aconchegante, é organizado, ela é paciente. Exemplo, maioria bebê, né? Ela tem paciência com o bebê, o meu bebê chorou, deu trabalho, e ela foi ali, teve paciência, criou um ambiente para o meu bebê se sentir confortável. Então, a pessoa já está te vendendo. Né? Então, assim, eu gosto muito que o cliente saiba cada processo que ele vai passar comigo, desde o momento que ele me contrata,
até o final. Então, o tempo todo a gente está comunicando sobre prazos, sobre quando vai acontecer o quê. Então, por exemplo, a etapa 1 da jornada é quando o primeiro contato. O cliente vem, a gente tenta entender em que momento ele está. Eu estou gestante. Quantas semanas você está? Meu bebê é recém-nascido. Quantos dias? Que dia nasceu? Então, qual que é a data prevista para nascer? Se tá tudo bem, né? Se tá tudo bem, fui tudo bem com o parto, tá tudo certo. Às vezes é prematuro, às vezes me vem... Mas isso não é você que faz. Esse atendimento, quando o cliente entra em contato, quem faz é a sua secretária. É e não é, né? Porque eu sempre tô ali de Junto, stand-by. né? Tá. Atualmente eu estou nesse processo de ter alguém, porque eu passei por uma experiência, não deu certo, aí agora eu tô procurando uma outra pessoa para estar comigo. É difícil porque eu preciso que a pessoa tenha essa cultura do atendimento humanizado. Sim. De entender que... Não é só uma venda jogada, né? E assim, eu acho que o nosso... Vocês que estão nessa parte de família, é mais emocional do que racional. Sim. O racional existe. O esposo tá ali, Pra segurando pagar, a mãe. exato. Não, vamos em outro. Mas é a mãe que, de fato, vai falar, amor, eu gostei desse. Na verdade, isso, acho que a ela é gente precisa sensível. encontrar uma pessoa que ela tenha empatia, que ela seja carismática e que ela entenda a importância da fotografia. Exato. E que ela vista essa camisa. Porque quando você ama a fotografia, não tem como você não querer que o seu cliente faça. Exato. Então você mostra importância, você consegue conversar com ela falando dessa importância e parece que do outro lado tem um olho sorrindo, né? Tem aquela voz gostosa te envolvendo. E até com... Tem clientes que falam, nossa, você me convenceu, porque às vezes quando você tá conversando, é a gente, né? É o nosso. É. Parece até, você me passou emoção, agora eu senti a importância de fazer um ensaio, porque a gente não quer convencer, a gente quer mostrar que é importante, que é único, que é especial. E quando a gente acredita, porque não só porque é nosso, mas porque a gente acredita, a gente precisa que essa pessoa esteja com a gente acreditando, goste de fotografia, não esteja lá só no processo. Não é só sobre o processo, é sobre pessoas, é sobre história, né? E se for só sobre o salário também, não vai rolar, entendeu? A pessoa precisa. Porque hoje em dia eu vejo, por exemplo, né? Tem muita gente que é direto. Quanto custa o ensaio? Ok. Oi, valores. Valores, Oi, valores. A gente já sabe. Mesmo quando a pessoa me pergunta assim, eu ainda mando um áudio, né? Eu ainda tento puxar assunto, etc e tal. Ou mesmo quando a pessoa é gentil. Se a pessoa não quiser atender bem, ela vai só falar. É 1.500. Acabou, morreu. Né? Não dá abertura pra você tentar trazer esse cliente, né? Eu falo assim, que se a pessoa que for contar comigo, ela quiser só saber o preço, ela vai desistir. Porque até eu passar o preço, tem tanta pergunta, tem tanta coisa. E ainda que não tem tantas, porque eu ainda fico assim, eu tô indo ainda desenvolvendo alguns tipos de scripts, o que perguntar pra também não ficar chato. Nossa, é um segredo das 7 chaves. O preço não é, que a gente não quer simplesmente passar o preço. Mas a gente também tem que se colocar no lugar do cliente, né? Eu mesmo, quando tem uma pessoa muito chata e que eu falo, meu... Exatamente. Porque a gente, por mais que a gente queira saber tudo, a gente tem que ser dinâmico. A gente tem que ter um time, né? Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, meu, eu só preciso saber do preço pra me organizar. Exatamente. E às vezes ela ama seu trabalho, mas só dela saber o preço, ela sabe que não dá no bolso dela. Aí não adianta ficar perdendo tempo também, né? Assim, o que eu pergunto a pessoa geralmente já chega com um pequeno briefing, né? Oi, meu nome é Dani, eu tô gestante, quero fazer um ensaio. Ou então já chega contando as semanas. Eu chego e falo, oi Dani, muito prazer, esse eu sou fotógrafo. a Dani. Ele sabe pedir muito bem o orçamento pro fotógrafo. Gente, se eu descobrir, vocês não sabem. Ai, babado. Conta. Eu tô fazendo uma mentoria, né? E um dos meses, o tema era você precisa de mercado. Você vê fotógrafos da sua região e você realmente fala, olha, Ana, você quer compartilhar o seu... Eu tô fazendo uma pesquisa. Se você puder, você é do mesmo nicho que eu, materno infantil. Se você puder compartilhar o seu PDF comigo, eu não vou copiar. Eu quero fazer uma pesquisa. Tem ideia, lógico. Falei gente, isso é tão valioso pra todo fotógrafo do mundo. E se a pessoa não quiser te passar por B, ela vai passar por mal, porque qualquer um pode pedir o orçamento. Não, deixa eu contar, gente, deixa eu contar. Falei com 3 fotógrafas, uma colega minha, na verdade, 2 colegas minhas e uma conhecida. Ela falou que não sentia muita vontade de fornecer, né, a informação PDF, eu falei, tudo bem. Uma outra colega minha, ela forneceu de primeira, sim, né, porque a gente é muito amiga, inclusive fomos em congresso juntos, feira juntos. E a outra também ofereceu. Quando eu abri o PDF dela, eu só pedi newborn e gestante. Embora tenham outras coisas que eu faço, eu pedi só os 2 que eram o mais principal, assim. O PDF era o meu. Os textos, as frases, os planos, tudo meu. E ela te passou numa boa.
Passou numa boa. Ela é tão boa que ela esqueceu. Aí eu falei assim, dos dois, ou a estagiária que fez, ou ela contratou alguém pra fazer, a estagiária fez, ou ela nem se atentou que o PDF, de repente o PDF tá rodando. Ela não se atentou. De repente o meu PDF tá rodando, porque teve uma época que o meu ficava no site. Quando eu era sozinha no atendimento, eu deixava no site. E a pessoa já vinha, Ana, vi aqui no site, esse aqui eu quero fechar. Era ótimo, mas depois eu tirei. Então, de repente, nessa época aí... Sim. Aí eu falei, gente, ou ela nem sabe que sou eu, e aí tava rodando, ela copiou, mas independente eu ou outra, é chato. É chato, porque o nosso trabalho, eu não uso o ChatGPT, gente. Precisaria usar mais? Precisaria. Mas assim, É o que você sente, é o que você pensa, é a sua entrega. Tudo que tá escrito ali no meu site, no meu Instagram, as legendas do post, tudo é eu mesma. Mas ela que criei. trocou a logo dela, pelo menos, né? Senão... Que bom que ela faz Não, propaganda pra você. o layout era outro. As fotos tá. eram dela. Eu digo assim, era uma questão do conteúdo. Não, entendi. Até os planos eram igual. Eu criei um negócio que era assim, ensaio gestante, 2 produções, mais uma foto de lingerie na contraluz. Ela colocou gestante, igualzinho. Lingerie na contraluz. Eu falei, gente, isso foi eu que criei. Isso existe, mas eu que coloquei dessa maneira, tal. O plano newborn com gestante, uma coisa nova que eu tinha criado na época, igualzinho. Aí eu falei, né? Obviamente. Você falou? Falei, eu defendi o meu é meu, eu que criei. Aí eu falei, olha, eu percebi aqui. E às vezes ela pode não ter olhado, sabe? Não tem tempo, não olhou, fizeram, ela confiou e ela nem sabe que o seu era desse jeito. Exatamente isso. Eu falei, olha, fulana, eu percebi aqui, né? Você me mandou, eu mandei um textão. Eu percebi aqui que você me mandou seus pedaços, brigaram, mas assim, o seu conteúdo é igual ao meu. É o mesmo conteúdo que o meu. Então, assim, eu não sei se você copiou, tal. Mas assim, é o meu conteúdo. O texto sou eu que escrevi. Eu até tenho uma página... já ia falar, pode ficar com esse que agora eu já tô em outra... Não, eu tava em outro já. Só que assim... Aí, na página que eu tinha que vender álbum, tava assim... a importância de um álbum. E uma pergunta embaixo assim... Você se lembra de olhar um álbum seu de quando era criança? A mesma frase que eu coloquei no PDF dela. Eu falei, gente... Ficou muito bom mesmo, né? Se quiserem, eu tô vendendo aí meu PDF. Não é? Entra no link ali na Hotmart. Mas a gente tem muito esse problema, né? E a gente fala, às vezes, não é sobre passar. É sobre o copiar, né? É igual a gente fala isso muito sobre contrato, né, amiga? A gente fala muito assim, contrato é super individual, é super do perrengue pessoal, que você passa, né? você que você aumenta. já passou, você eu já tive contrato com 3 páginas, hoje tem 5. Por quê? Porque você vai passando por coisas que você vai aumentando, vai organizando, vai se respaldando, né? Então ele é muito individual. Lógico que vai ter algo básico, né? Mas ele é bem individual. Sim. É você procurar pra você, com o que você acredita, né? Com que as suas ações, com seus valores, enfim. E trabalho também. Eu já tive alunas que fizeram meu workshop. Um mês depois estavam dando workshop com as mesmas falas que a minha. Igualzinho. O tipo de posicionamento que eu falo, né? Minimizando, o posicionamento perfeito, ângulos que favorecem a foto. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Parece eu. E ou pegando um post meu falando, Dani, amei esse post. Posso copiar? Eu falo, não, você pode compartilhar. Compartilhar, ou então se copiar? Inspirar. Ou então se inspira. Aí teve uma vez que eu abri um estúdio, segundo estúdio, eu fiz uma declaração, né? Escrevi. Aí uma pessoa pegou e falou assim, Dani... Não, aí essa pessoa pegou e copiou. Aí uma aluna minha falou, Dani, essa pessoa copiou aqui igual. Aí eu peguei, entrei em contato, porque era minha aluna, eu conhecia. Aí eu falei, você copiou? Ela falou, Dani, porque eu me identifiquei muito. É igual. Falei, então, mas... Eu já tive isso 2 vezes também. Porque assim, como meu conteúdo é meu conteúdo. Eu sei o que eu escrevi. Então, se eu tô rolando o feed, eu começo a ler, opa, eu conheço, eu já li isso aqui em algum lugar. Aí eu vou comparar com o meu. Tá igual. Eu defendo. Mas custa mudar uma parte, parafrasear. Se você tem dificuldade, né? Vamos colocar aqui, já é bom porque esse bochiche é bom. Sim. Se você já tem dificuldade de escrever, não tem problema pegar o dela, mas pelo menos ela não coloca, porque ela sente, ela vive, ela é verdadeira, né? É ela escrevendo. Põe no GPT e coloca, me ajude em cima dessa frase criar algo diferente para eu postar. E mesmo no GPT, quando eu coloco alguma coisa, vem e eu sempre coloco algo pessoal meu. Eu acabo adaptando. Eu nunca coloco não dá pra colocar igual o GPT. Não. Ele até entende, mas aí você sempre vai colocar uma coisinha a mais, né? Completar. Eu tinha um post, assim, que era aquele que fica fixado no Instagram, né? Que é o serviço que a gente oferece. Então, assim, gestante, e uma frasezinha de gestante, newborn, uma frasezinha de newborn. E aí eu fui ver a colega a mesma coisa. Aí eu falei, você é porque eu gostei dela. Eu falei, tudo bem, mas é meu, né? Aí eu acho nem sei se ela pagou e tudo mais. Uma outra também, outro dia, eu falei, olha, eu percebi que esse post tá igual ao meu. Ela, ai, Ana, que a semana tava tão bloqueada de criar conteúdo. Amiga, eu me bloqueio também de vez em quando, mas e aí? E aí? Não posta, né?
vai pra casa, vai tomar o remédio. Amanhã é outro dia. Amanhã você cria. Sabe? Então, assim, como o conteúdo é meu, e assim, quando eu fazia a faculdade, eu sempre ficava na parte de redação. E eu fiz estágio numa agência que eu cuidava da parte de redação dos posts dos clientes. Então, assim, eu desenvolvi muito essa habilidade de escrever. Então, assim, um dos clientes nossos era uma mobiliária de Santo André. Eu tinha que pegar, para criar conteúdo do blog, parques de Santo André para você visitar. Porque a pessoa que tá morando em Santo André vai querer conhecer sobre a cidade. Eu ia pesquisar sobre os parques, eu vi o que os parques tinham e eu escrevia um texto em cima daquilo. Então, isso foi me dando habilidade de redação. E eu gosto muito de escrever também. Se eu pegar pra escrever, eu vou escrevendo. Comecei a escrever minha biografia lá, eu falei, gente, acho que tá bom já, né? Eu pedi pro ChatGPT resumir. Entendeu? Então, essa é uma questão que eu falo assim, às vezes tem pessoas mesmo que se inspiram na gente, mas a pessoa não sabe como pegar essa inspiração e transformar numa outra coisa. Copia, né? Mas isso é chato. Isso é chato. E assim, não tem como a gente provar. Como eu vou provar que aquele conteúdo é meu? Como eu vou provar que eu não copiei de alguém, aquela pessoa copiou de mim também? Eu acho que você podia começar a colocar um arrobazinho e fala texto, by, alguma coisa. Só pra dar pra ver se a pessoa... Você sabe que aquele texto é seu. E só aí, pra dar uma... Gente, eu me sinto lisonjeada? Sim, só que eu também vou lá e defendo. Eu falo, olha, é meu. E não digo nem só de fotografia. Não. Quando eu fiz 25 anos, né, em 2023, eu fiz um post de aniversário meu, umas fotos, e coloquei uma legenda. Uma colega minha, ela pegou o meu texto de aniversário. Pro aniversário dela? É o texto. É bom. Eu vou fazer 50 anos, eu vou lá ver se eu consigo adaptar pra 50. É um texto que eu falei sobre a minha trajetória, a minha jornada até ali e tudo mais, as pessoas. Copiou igual. Mas é pra você ver hoje, gente, as pessoas estão vazias. Elas estão vazias. Ou ela quer ser o outro, ou elas estão vazias, elas estão sem identidade. Ainda mais hoje em dia com o ChatGPT. Desculpa, é muito útil, mas também tem que saber, porque senão você coloca ali uma legenda de um post e tudo mais. Mentirosa, né? Não é você, não ali é você. O chat. Eu acho que o chat ajuda muito bem, que nem ano passado eu fui fazer... Primeira vez que eu usei o ChatGPT, ano passado a campanha de Natal. Eu ia fazer uma cozinha e eu falei, chat, eu vou fazer um cenário de Natal, vai ser cozinha, tudo mais, eu quero nomes pra campanha. Ele me deu vários nomes. Eu já peguei o nome da campanha e o nome dos planos. Foi só isso. Dia das Mães também. Olha, é isso. O meu vídeo do Reels anunciando a campanha Dia das Mães foi um texto que o chat me deu, só que aquilo. Ele me deu, eu não fui copiando. Melhor isso aqui. Sim. Eu quero transparecer isso daqui. Porque a gente tá com tanta coisa também que a gente acaba não conseguindo aquela coisa tão profunda, né? Então tão personalizada, o chat dá uma ajudadinha, mas a essência é nossa. É isso que é importante. Ele traz ele consegue ler o seu pensamento, o que você tá pedindo. Quanto mais você Só fala que com quando ele, né, você vê, você consegue acrescentar e colocar mais você, mais verdade. Então não deixa que o ChatGPT trabalhe 100% pra você. A gente teve uma aula com um mestre aqui de inteligência artificial, que foi o Léo Saldanha, e ele falou, ela é uma ferramenta. Nunca coloque o que ele manda direto, sempre acrescente, coloca mais essência, mais verdade, porque ele vai dar um resumo ali, mas você tem muito mais que isso, muito mais a acrescentar pro seu cliente, você vive aquilo, né? Então, assim, ninguém vai te copiar. O bom é assim, a legenda copia, mas o trabalho perfeito dela, o atendimento perfeito, a excelência ali, só com verdade, gente. Ali não dá pra mentir. Ana, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, né? Tanta excelência que você saiu do MEI, né? São poucos que fazem isso, né? Então você, fotógrafo, tem muitos que nem empresa aberta tem, né? Então faça correto. A Ana vai falar um pouquinho. Então você saiu do MEI pro ME. Como foi isso? Trouxe benefícios pra você? E por quê, né? Por que houve isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu adoro falar disso. Quando eu comecei lá na casa da minha tia, né? Era um espaço alugado e tudo mais. Eu fiquei lá durante 9 meses. O meu primeiro Natal lá... Gente, Natal era R$80. Eu tinha 2 planos. Um de 80 e um de 120, porque tinha mais fotos. Ah, você que levou nossos clientes, então, nessa época. Gente, hoje eu julgo, mas eu já fiz isso. E aí, mas assim, era compatível com o que eu oferecia. Sim. Era um espaço amador, era uma coisa meio assim, um espaço alugado. Era uma tentativa. As pessoas chegavam e olhavam meio assim, porque no Instagram a pessoa vê o quê? Vê só o cenário. Só o cenáriozinho. Não vê como que era, né? Então assim, mas eu tenho muito orgulho. Hoje eu olho pra trás, eu vejo, eu tenho muito orgulho do que eu construí, por não ter desistido, por ter feito ensaios por R$50, de meia hora. Eu já fiz umas 9, umas 9h30, umas 10, umas 10h30. E tá tudo bem, você sabe a sua necessidade, o porquê que você fez. Nesse primeiro ano que eu tava lá na minha tia, eu peguei o Dia das Crianças, eu montei um cenário com vários docinhos, tal, cupcake, donut.
Eu falei, mãe, vai comigo. Ela ia abrir na porta, recebendo o cliente enquanto eu tava finalizando. Meia hora. Gente, foi R$60. Mas foi umas 9, umas 9h30. Eu fiz num dia o que eu fazia no estágio o mês inteiro. Eu falei, gente, é isso. É sobre isso. Só que assim, no final do dia eu tava... Ainda tava começando a namorar. Nessa época, ele me buscou no trabalho e ainda fomos pra praia. Naquele mesmo dia. Porque eu era mais jovem, né? A gente tinha o quê? 23. Hoje em dia eu sou mais cansada. Muda o assunto. Corta essa parte. Não, porque eu sou muito mais cansada. Eu chego no estúdio sábado, eu falo, não sou ninguém. Não marca nada comigo no sábado. Então eu tô bem, gente. Então tá tudo bem comigo, tá tudo ótimo. Isso que eu não sou nem mãe ainda, né? Meu Deus. Então, e aí, né, nesse Natal, foi o Natal que eu peguei, eu consegui, de fato, fazer um caixa. Porque, assim, o que eu ganhava com o estúdio, né, com os poucos ensaios que eu fazia, era o quê? Pra pagar minhas poucas contas, porque eu morava com a minha mãe, né, uma coisinha ou outra ali, e reinvestir. E na 25, comprar coisinha, tal. Então, quando eu fiz o Natal, eu consegui um caixa. O que eu fiz com esse caixa? Eu peguei, acho que na época foi R$5.000. Eu peguei, dividi 2,5. Falei, esses 2,5 aqui eu vou iniciar minha empresa agora, e esses 2,5 aqui vai ser o meu salário pelo Natal. Aí foi quando eu abri o MEI. Então, o meu primeiro MEI eu abri em dezembro de 2019. Acho que é 2019. E aí, foi em janeiro, passou, eu comecei a procurar salas, e aí, em fevereiro que eu aluguei. Então, foi aí, de fato, que eu falei assim, comecei a ver como empresa. Porque no início eu não sabia o que ia ser. Eu falei, tia, me empresta aqui pra eu fazer umas fotinhos aqui, né? E aí, a minha amiga teve neném, ela ganhou um acompanhamento de presente, então eu tinha todo mês, durante um ano, eu tinha uma cliente todo mês. Eu divulgava meu trabalho, gente, no marketplace do Facebook. Então, assim, fazia ensaio Smash the Cake por R$200. Newborn, nem podia divulgar, porque não pode divulgar fotos de neném, assim, no marketplace, né? Mas dava certo. Às vezes as diretrizes me bloqueavam lá, eu criava outro. E foi dando certo. Aí eu peguei e abri o MEI. E fiquei, né, 2020, 2021. Eu não vou lembrar o ano que eu abri o ME, eu acho que foi 2023 que eu abri o ME. Só que eu já tinha ultrapassado o faturamento do MEI, já fazia, acho que 1 ano e pouco. Só que aquilo, né, entrava na conta pessoa física, a gente ia dando... Driblando ali, não emitia nota, porque não precisa emitir nota pra pessoa física, clientes, né? Só pra pessoa jurídica. E fui. Por quê? Gente, você muda de MEI para ME, as suas contas aumentam, porque você tem que ter um contador, você tem que declarar aquilo que você mas que você MEI recebe. também tem que ter um contador para deixar tudo redondinho. Sim, eu não tinha. Não, mas é porque o MEI, na verdade, você paga o contador para fazer o seu imposto de renda, que se você não sabe exato. ME, você tem que ter um contador mensal. Então já vem aí e não é barato. Não é. Não. Então, assim, eu só fazia declaração anual do MEI, eu mesma fazia ali pelo portal do empreendedor. E imposto de renda eu nem fazia, eu nem sei, gente, não lembro sobre esse ponto, eu não lembro. Agora a minha contabilidade faz o meu imposto de renda, né? Então, assim, o medo, né? Nossa, vou mudar pra ME, meu Deus, como que vai ser? E assim, Natal... Quanto você paga por contador? 480, agora por conta que tem uma funcionária. Se é funcionária é um valor um pouco menor, né? Então, de 300 para 480, tipo assim. Mais ou menos isso. Então, assim... o medo, né, de mudar pra ME. Por que medo? Por conta dos custos maiores. Nossa, medo de mudar, gente, é mais por conta disso. Mas, aí chegou uma hora que o meu medo maior, o medo maior que eu tinha, além de pagar mais caro, era o medo do leão. Eu tinha medo do leão, gente, tem até hoje. Hoje não tem, porque eu já sou muito, muito certinha. Minha empresa financeira dela é muito organizado. Eu declaro... Mas você dá medo de errar, né? Medo da Receita me achar e ver que eu tava faturando mais do que o teto do MEI permitia. E aí, retroativo, multa, e aí o negócio ia ficar feio. E aí, como o Natal era sempre uma época de faturamento muito alto, o Natal de 2022 valia o ano inteiro. Praticamente. Meio mês, vamos lá. Passou o Natal de 2023, eu falei, gente, é esse ano. Esse ano eu não vou conseguir mais, né? E aí foi isso. Aí eu criei o mesmo contador que fazia meu imposto de renda, eu falei com ele, abri minha empresa. Eu até abri outro CNPJ, né? Porque ia ter que migrar. Eu falei, não, fecha esse, vamos iniciar o outro, vamos começar do zero. Primeiros meses é os piores. Porque você tá acostumado a não ter, você tá acostumado a pagar R$80 na época era 75, eu acho, de DAS, de DAS do MEI. E aí, do nada, você tem que começar a pagar, primeiro, a abertura da empresa, pagar o 6% DAS também, né? Tem o DAS do que também, você né? declara. E o contador, que é uma mensalidade ali, né? Como se fosse um prestador de serviço que você paga ali. Então, os primeiros 2, 3 meses, você fala, gente, caramba. Depois você se acostuma. Já tá dentro, né? Depois, dia 20, é o jeito de pagar tudo. Aí, dia 20, você vai lá, paga, conta zero, aí você fica... Mês que vem tem mais.
Mas foram só os primeiros meses. Só que assim, a minha empresa cresceu muito quando eu saí do MEI para o ME. Porque, gente, quem quer faturar 81 mil reais por ano? É cômodo, né? Gente, é cômodo, mas aí você se impede de crescer. Se você ficar, eu vou ficar no MEI mesmo, você se impede de crescer, porque 81 mil é o que eu tenho vontade, se Deus quiser, um dia de faturar por mês. Sim. Né? Ou assim, por trimestre, digamos assim. Então você acaba se travando. Tem que pôr pelo menos essa meta, né? Você acaba se travando, porque você quer, não, vou ficar no MEI mesmo. E assim, se o leão te pegar, você tá frito. Né? Então eu não me arrependo. É uma coisa que eu falo, gente, cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que é uma coisa muito mais interna. Sim. Mas assim, a minha empresa... O leão vai te pegar. A gente faz adaptação, né? Então, assim, é uma coisa muito mais interna. Eu acho que você tem que estar em paz consigo. Eu não tava mais em paz. E confiante também, né? Eu não tava mais em paz, sabendo que eu sabia que eu estava fora do teto, né? Do faturamento anual. Agora eu posso falar isso, né? Se você fez esse vídeo... A outra tela, a mania de perseguição. Não, é mania de perseguição. Ai, se um dia a gente for pararem pra ver a gente, pra ouvir você, a gente vai estar feliz, a beça. Então, e aí eu falei, eu fui determinada. Falei, iniciar o ano agora, eu vou mudar, fazer tudo correto. E assim, gente, não dá pra ser empreendedor no Brasil. É difícil, gente, mas sem passar perna em ninguém, sem você querer tirar vantagem, eu declaro tudo que cai. Tudo. Recebo um piquezinho outro aqui na conta pessoal? Não recebo. É tudo na conta pessoa física, a não ser quando um cliente ou outro paga em dinheiro. Mas paga em dinheiro, né, gente? Fica no bolso pra gente ir no mercado ali e tal, ainda entra na conta, né? Pra ter o milagre de ter um dinheiro no bolso, né? Exato, até porque eu tenho a conta que eu tenho, a conta laranjinha, né? Não vou falar porque não tá patrocinando. Que eu tinha 2 agências bancárias perto de mim. As 2 fecharam. Então, se algum cliente me paga em dinheiro, eu não tenho nem onde ir pra depositar com a Não. Esses dias, a minha sogra, às vezes, ela vai no banco, eu falo, sogra, eu vou te dar um dinheiro, você me transfere o Pix de volta? Ela, pode ser, que ela tá mais no banco. Mas às vezes você paga uma gasolina, se você vai no mercado, já vai embora. Já vai embora, gente. É verdade. Vai no açougue, já foi. Né? O preço da carne, o preço da carne. Com criança, então... Você não tem criança, senão já ia ainda no primeiro pirulito salgadinho. Você entendeu? Então, assim, o que eu tava falando? Gente, ela só tem 26. Eu tô tão feliz hoje. Eu sou normal. Ótimo, gente E a gente não vai fazer esse corte, tá? A gente vai deixar o perdi o fio da meada. Você acha? Voltei. Que Então, luxo. assim, mas voltou rápido, né? mudar de MEI pra ME. Você tem que estar segura de si. E assim, eu acho que tem que analisar os números, né? Tá sobrando bastante? Já tá tendo um caixa? Ao invés de ficar guardando pra tudo, guardando, já tirar. Eu vou ter um custo aqui de R$1.000 todo mês emitindo, porque quando eu comecei a emitir nota, meu imposto era 6%. Hoje tá 9%. E gente, eu não reclamo. Pelo contrário, eu falo, gente, se eu tô pagando imposto é porque eu tô vendendo. Exato. Eu sempre pensei. Gente, é verdade. Então, assim, mas é uma mentalidade que vai mudando. Você até gosta, né? Você começa a gostar, né? Exatamente. A guia do Dá chega e fala, nossa, esse mês foi mais barato que o mês passado. Por quê? Né? Final de ano, gente, a guia do DAS é 13º, quase. Ô, Ana, e você ficou quanto tempo trabalhando sozinha, né? E aí, quando você percebeu que realmente não dá, a gente não consegue crescer 100% sozinha, né? Quando você começou a perceber que você precisava de alguém, delegar é difícil, né? Como é que foi? Como é que tá sendo isso? Porque acho que é um eterno aprendizado, né? A parte, pra mim, mais difícil de tudo é a de delegar. O financeiro é organizado, a parte do meu trabalho em si, né? O trabalho que eu entrego pro cliente, tudo bem. A parte de conteúdo, a gente às vezes peca um pouquinho ali, né? Mas tá lá, o Instagram tá atualizado. Mas eu acho que delegar é a parte mais difícil, porque o que a gente comentou no início. A pessoa ter essa cultura nossa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, da excelência. Então, por exemplo, atendimento ao cliente. Eu não tolero erro de português. Nossa. Eu não tolero. Hoje em dia não dá, né, também, né, gente? Tem tanta dá. ferramenta que te ajuda, né? Mas não acontece. Não, acontece. Acontece. Não, acontece na digitação. Acontece, mas a gente tem que... o dia é corrido, às vezes a gente nem olha o que a gente escreveu. Quando é o WhatsApp, então, pior ainda, porque tem um corretivo. Aí você... Quando você vê, você fala, meu Deus, eu escrevi isso. Muito na medo verdade, de erro de como português. a gente usa o WhatsApp pelo computador, não tem o corretivo, né? Você escrever... Só que assim, um erro de digitação é uma coisa. Um erro de português é outra coisa. Mais e mas. Gente...
Não tem como. A gente. Né? Eu já tive O agente é funcionárias. A minha primeira funcionária, ela não sabia fazer o mais e o mas. E pra gente falar? Por quê? Quando a primeira contratação, eu tinha 23 anos. E a pessoa era mais velha que eu. Então é difícil também, às vezes, a pessoa meio que abaixar a cabeça assim com uma pessoa mais nova. E eu te falei isso, né? Eu falei, quando você... quem te vê esse rostinho Barbie, essa perfeição, essa jovialidade, essa coisa linda... Você não imagina que tem uma tamanha responsabilidade, uma tamanha vontade de crescer, uma empresária. Então, na hora de você falar com alguém, pra pessoa te dar uma voz, pra dar uma voz pra uma menininha, você tem que estar... Você mesmo se cobra isso, né? Pra pessoa... Você vai falar com uma pessoa mais velha, você fala assim, às vezes é bem mais, com certeza, que muitas, né? Mas você conseguir pegar essa autoridade, né? Você tem que estar com muita força. E graças a Deus, eu te vejo com força. Mas, assim, às vezes a gente encontra no meio do caminho pessoas que não sabem nem pra onde vai. E são mais velhas, né? Eu tô com uma pessoa agora comigo, mas ela tá de forma provisória. Porque minha funcionária tava comigo, ela tava em experiência. Aí eu não permaneci em experiência. Eu tava no final do Dia das Mães, aquela entrega, toda aquela coisa dura. Eu falei, amiga, vem me ajudar. Ela tá comigo. E ela me falou, Ana, eu estou impactada com a sua organização. Porque, assim, eu tive que passar mais ou menos pra ela poder conseguir dar continuidade, Sim. né? Acho que tem estúdios maiores que não tem esse processo que você tem aqui. Inclusive, no dia 9/6, eu vou fazer um bate-papo com fotógrafas pelo Zoom, assim, coisa bem intimista, assim, pra compartilhar meus processos, falar. Eu já tive uma primeira vez isso lá em fevereiro, vou fazer de novo agora, passo o Dia das Mães, as coisas abaixaram, né? Eu vou ter esse encontro de novo, então... Fiquem de olho que eu vou falar um pouco mais sobre isso no Instagram. E ela falou, Ana, é muito organizado o processo, tudo detalhado. Tem a jornada do cliente, o que acontece em cada etapa, né? O que o cliente passa. Os scripts de cada etapa, pra gente poder se situar. O financeiro também, que muita gente gosta de saber, se eu tentar se espelhar, né? Eu falei até mesmo sobre isso nesse encontro. Mudar de MEI para ME foi uma pauta, assim, que tomou muito tempo do encontro. O tema nem era esse, mas é porque as pessoas às vezes estão mesmo tem assim, curiosidade, eu queria, mas é muito imposto, igual contratar. A gente vai contratar, mas é o dobro de imposto. Não é o dobro de imposto. É que você já foi guardando ali as provisões, né? De 13º, férias, você já vai guardando ali no mês, pra quando chegar a hora de pagar, você não ter aquele desfalque de uma vez na conta, né? Então, eu acho que delegar é importante. Eu já tomei esse viés. Eu já percebo que eu não dou conta mais sozinha. Hoje que eu digo assim, né, atualmente, já faz um tempo, né? E por mim, quanto mais eu puder delegar, até porque... Eu já tô com vontade de... A maternidade já vem chegando esse desejo, né? Pra daqui uns 2 anos, talvez. E eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe presente. Pelo menos, meu sonho é o primeiro ano do meu filho ou minha filha, né? Ele vai ver isso daqui a alguns anos, vai ver. Filho ou filha. É o poder, de fato, ser presente. Pelo menos no primeiro ano. Depois colocar numa escolinha meio período. E eu sei que não dá pra ser sozinha, né? Só que eu tenho 2 coisas, Dani. É o rostinho de nova, né? Essa carinha. Mas essa voz grave, esse jeito. Postura. Eu sou muito séria, sabe? Então, isso debate um pouco, porque eu tô com essa carinha aqui. Aí você tá achando que eu sou... vou fazendo. Quando eu pego pra dar um feedback... Aí destoa com essa carinha. A pessoa fala, não tô entendendo, não tá ornando. Não tá. Essa parte sua eu não conhecia. Eu falei, pois é. Entendeu? E aí, olha, isso aqui não é assim. Isso aqui não é assim. Você expõe, Exponho. Eu tava com uma pessoa que era feedback diário. E aí isso foi gerando uma situação delicada, né? Todo dia feedback negativo. Todo dia. Isso aqui... E aí foi gerando uma situação complicada, porque já não tava uma harmonia gostosa lá no estúdio. E no estúdio é presencial. Home office é assim... Exceção. Talvez segunda-feira, que é um dia mais de mandar curadoria. Precise. Ana, precisaria tal. Eu sou muito flexível quanto a isso, mas a regra é o presencial, porque é um espaço pra gente criar. Tá sem ter o que fazer? Vamos pensar um conteúdo? Vamos baixar o fundo infinito lá, vamos criar alguma coisa, vamos fazer umas fotos? Entendeu? Então, traz ideia, né, gente? E dá ideia, né? Vamos construir junto. Então, tem uma pessoa que, assim, primeiramente, entende a cultura do que a gente tá fazendo, foto, a importância de foto, que a pessoa vem... A gente não quer simplesmente só que a pessoa contrate o nosso trabalho. A gente quer que a pessoa tenha os registros da vida, da maternidade que ela tá tendo, da gestação que ela tá vivendo ali, o bebê dela crescendo, a gente faz o acompanhamento do bebê. Então, a gente quer também que a pessoa não somente feche com a gente, mas o que tá por trás disso, né? Inclusive, a comunicação, a maioria é essa mesmo, né? É fechar o ensaio por conta disso. Essa semana, uma cliente me falou assim, ela foi no ensaio sábado
sábado fazer um ensaio de 3 meses do bebê, foi no estúdio sábado. E ela falou assim, mas repita antes de não ter feito o newborn. Aí eu falei, eu vou usar essa pauta pra falar. Ela falou, pode usar. Eu falei, não, eu vou usar, porque as pessoas, quando nasce, é tanta coisa. Uma cliente minha, recentemente, agora ela fez o gestante, nasceu, ela falou assim, então, eu queria, mas aí eu precisei fazer laser no seio, por conta que tá doendo e tal. Se não fecha antes da gestação, nasce um bebê, nascem imprevistos, nascem contas que você não tá esperando. Então, qual que é a minha comunicação maior hoje? Reservar antes do neném nascer. Eu já tenho lá o plano que é gestante com newborn, a pessoa já... Quando ela vem no gestante, já paga. Quando o bebê nasce, já tá pago. Já tá feito. O ensaio vai ser de graça. Uhum. O ensaio newborn vai ser de graça, porque ela já pagou no dia do ensaio gestante, entendeu? Eu também vou trabalhar de graça. O ensaio vai ser de graça, porque ela já pagou com antecedência. E eu também vou trabalhar de graça. Então, assim, essa cultura mesmo, a pessoa entender. Aí, Ana, então, vou ver com o meu esposo. Tá bom, então, tô à disposição. No meu estúdio é proibido a gente falar pra cliente, estou à disposição. Por quê? A gente não tá. Não tá. Eu entendi. Então, Ana, vou ver com meu esposo. Legal, Dani, mas por você, o que você achou? Porque o esposo é sempre a pessoa... A gente sabe que não. A gente sabe que o esposo... Mas ele não tá envolvido igual, né? Não, a gente sabe que o esposo não manda absolutamente nada nesse... que a pessoa dá pra poder falar, não tá no meu orçamento. Ou então... Torçando com o outro. Porque as pessoas têm esse receio de falar. Gente, não vai ofender. A gente sabe. A gente sabe que tá orçando com outros. Só que assim, ela tá numa fase de vulnerabilidade... Uma fase com os sentimentos à flor da pele. E tá com medo também, de medo. Meus investimentos agora e depois, então, dá assim, medo. tá cotando com vários. Só que aí ela cotar com a gente, lá com o nosso estúdio, e ela ser bem atendida. Ela é alguém que ouve ela, que quer saber da história dela. A gente pode até ser o valor um pouco maior do que os outros. Mas ela vai se sentir o quê? Acolhida. Alguém que, de fato, não tá ali só pra querer vender pra ela. Tá, de fato, interessada no que ela tá vivendo, né? E eu acho que é isso. Quando a cliente entra no estúdio, ela não sai. Então, assim, o negócio é mostrar isso que ela vai viver antes dela entrar. Né? Então, esse é o desafio, né? Como comunicar que a cliente vai viver aquilo a partir do momento que ela entrar. E aí, por isso que gera bastante... A pessoa volta muito. Tem clientes que vêm todos os natais, todos os dias das mães. E também que indicam, né? E aproveitando e falando de cliente, você tem uma paixão por newborn, né? Tenho. Eu também. Tenho. Conta um pouquinho sobre essa paixão. Aproveita e inclui aí, né? O que você acha que você faz de diferente? O que te encanta nesse mundo do newborn? Dessa parte, porque você faz tudo, né? Querendo ou não, você faz tudo, você é aquela pessoa que faz bom tudo também. Mas o newborn tem aquela paixão por trás, né? O newborn, assim, é o ensaio mais difícil que tem, porque é mais difícil que eu digo, tempo de duração, né? São 3 horas ali, mais ou menos, né? 1h30, 2 horas. Sim, entre o cliente chegar não passa de 3 horas, mas assim, eu reservo 3 horas pra cada cliente quando é newborn. E aí, o tempo do bebê parar, chorar, chega, faz cocô. Quantas vezes, gente? Eu já chego, já vou enrolar no wrap, colocou naquela posiçãozinha da perninha, já liberou faz. tudo, já o bebê relaxou. Aí tem que tirar, tem que trocar ou chora. Eles que mandam na sessão, não tem jeito, Eles que mandam na sessão. E a gente tendo a técnica, a gente consegue. Exemplo, tá chorando, não precisa já dar pra mãe. A gente consegue. Tá? As mães ficam, quer que eu acalmo? Não é pra deixar que eu acalmo, tá? Porque a mãe vai balançar. A gente que ela balança em casa. A gente não, a gente vai balançar assim, né? Muito diferente. Assim? Assim, né? E já a Dani balança assim. Balança não. Às vezes minha esposa tá bem assim, a gente tá conversando em casa, tá meio... Eu falo assim... Shh. Eu faço isso com a Lorena também. Vai. Uns tapinhos assim ali. Então, e aí, foi uma coisa assim, amor à primeira vista. Quando eu comecei lá em 2019, uma amiga minha ganhou neném. Aliás, a cunhada dela, ela, Ana, minha cunhada ganhou neném, você não quer fazer uma solta? Eu falei, olha, newborn, nunca fiz. Não, mas a gente gosta disso, você tá começando agora, a gente sabe... Acho que eu fiz até, a gente cobrou R$100 pra eu comprar um app e uma headband, acho que foi isso. Não sabia nada. Nada. Mas eu me apaixonei. Eu nunca tinha pego um recém-nascido no colo, então chegou e falei, é assim mesmo, desse tamanho? Só que ela era prematura, então ela era menorzinha, né? Gente, mas nossa, quando enrola um prematuro, então você fala, meu Deus. Fica o tamanho da caneca aqui, né? Fica só fica aqui nesse microfone. É assim. E aí, eu falei, gente, eu gostei, mas eu preciso estudar. Foi aí que eu procurei um primeiro curso, tanto que na época eu falo, gente, um curso de uma escola conhecida, que eu não vou citar, mas eu falei, gente, muito raso. Muito raso. Eu falo que hoje, o workshop que eu tenho... que é só de forma VIP, eu ainda vou divulgar mais e tal. É muito mais completo pra quem tá começando. Sim. Mas assim, pra quem não sabe nada, nossa, assim, foi um mar que se abriu. E aí eu peguei, fiz o curso, me apaixonei ainda mais, e aí eu comecei a divulgar pelo Marketplace, tudo mais. Fui fazendo, não era um app bonitinho, nada, mas assim, fui fazendo. Eu era a fotógrafa que cobrava os R$200 pelo newborn, né?
Só que eu cobrava com aquilo que eu entregava. Não tinha edição de pele, não tinha manipulação, não tinha deixar o bebê redondinho. A foto ali, um filtrozinho por cima e só. A gente vê hoje em dia muitas fotógrafas têm um trabalho bom cobrando muito barato. Sim. Né? Então eu cobrava, obviamente, que mesmo que era um trabalho sem muito pós-produção, era barato, porque a fotografia é uma coisa cara, né? É uma coisa mas é o seu meio, por exemplo, tem gente que faz de graça. Às vezes é o seu meio de você estudar, ganhar um dinheirinho pra comprar alguma coisa de newborn, porque falou que a newborn aumenta R$200. Sim. E aí você fazia o seu estudo, a sua prática, cobrando R$200. Exatamente. E tá tudo bem. Era isso. Era ainda na minha tia. Porque é aceitável. Por quê? Porque você tem capricho, porque você se cobra. Agora tem gente que vai fazendo o que tem pra hoje, faz de qualquer jeito e ainda... E nunca melhora, esquece de melhorar 10 anos depois, né? Continua fazendo aquilo que começou lá na tia. Exatamente. Tá cômodo, né? Aí depois, no ano seguinte, eu fiz um outro workshop. VIP, né? E aí mudou tudo. Já aprendi mais sobre ângulo, enquadramento, enrolar o bebezinho no wrap. Peguei um pouco sobre puff, mas o puff era uma dificuldade porque eu não tinha puff, então eu não tinha como praticar. E isso faz muita diferença, porque às vezes a gente acha que sabe, tá fazendo, tá vendendo. E para de fazer o quê? Estudar. E às vezes você estuda, eu pego muitas alunas que falam, nossa, eu já achei que eu sabia. E sabia. Só que às vezes é um lapidar, é um jeitinho que vai minimizar o seu processo, que vai melhorar o seu rendimento, que vai te dar o start pra melhorar os seus processos dentro do... O newborn é um processo, não tem jeito. E assim, o cliente não sabe dizer pra você, nossa, essa foto aqui tá em plongé, essa aqui não tá. Mas ele sabe olhar e falar, essa tá mais bonita. O bebê tá mais redondinho, o bebê tá mais fofinho. Hoje eu já não gosto daquela foto que de baixo pra cima. Aí, tem mãe que fala assim, nossa, Ana, eu não queria fazer porque tinha aquela impressão do bebê tá morto. Mas o newborn, quando começou, quando era enroladinho, era uma catástrofe. Eu lembro que minha mãe uma vez escreveu pra mim assim, falou assim, nossa... Escreveu no meu Facebook. Nossa, parece que o bebê morreu. Meu sentimento. Eu falei, mãe, tira isso daí, pelo amor de Deus, no comentário do Facebook. Eu fiz um bebê, eu tenho um caixote até hoje. Porque você punha flor, deixava ele reto. Eu pus! Foi a primeira vez que eu consegui pôr a mão do bebê pra fora, mas eu não pus assim, eu pus assim, ó. E eu peguei rosas e enchi assim, quase que ficou só o nariz do bebê. Gente, eu coloquei... Não, daí a mãe amou. Aí só que o pai falou, o bebê morreu. Aí a mãe mandou pra mim, olha, o pai não gostou. E assim, eu tinha feito duas produções. A do morto e a outra que eu tirei do caixote no sofá encostado. Aí o pai falou, a mãe falou, olha, ele não gostou, o bebê tá morto. Eu falei, nossa, realmente ele não entende nada, né? O que ele quer? Isso aí é a última coisa que veio pro Brasil. Eu falei, ele é louco? Tendência. Gente, última tendência. Mas muita gente tem ainda uma referência do bebê enroladinho e remete a isso, né? Porque, querendo ou não, o bebê, ele é entregue pra mãe enrolado. Só que hoje você consegue fazer um enroladinho gracioso, lindo, cursinho, é a coisa mais linda. Em pezinho. Não, mas hoje você faz em pezinho. Antigamente a gente não sabia. Era enrolado de qualquer jeito. Era deitado, né? Hoje em dia a gente deixa em pé. Tinha medo também de manipular o bebê, evita flores, né, gente? Porque hoje a gente faz em pezinho. Com um monte de flores. Você fica lá, gente. E eu acho que assim também, eu percebi, né? Quanto mais camada você faz, o wrap de contenção, tal, vai ficando mais bonitinho. Mas depois na edição, dá né? Muito mais não fácil, prender né? a circulação pra não ficar aquela mão roxa também, né? Isso, toda... Então, assim, aí depois quando eu fiz esse outro curso, melhorou muito. Só que assim, era só prop. E eu falei, gente, dá pra ganhar dinheiro só pra fazer o de inbound no prop? Dá. Só que aí eu senti necessidade de ir pra um outro nível, que aí foi que eu fiz um outro curso ano passado, a mentoria VIP, que ela foi lá no meu estúdio, e aí eu fui pro Puff. Aí sim. Aí libertou. Eu ainda acho que eu preciso melhorar muito o meu posicionamento no Puff. Mas assim, tá bom. A mãe não sabe que tem que ser o cotovelo encostado no joelho. A mãe não sabe. A mãe não sabe, mas não, então... Não, isso é o de menos, né? Mas então, Ana, eu vou te dar uma dica de ouro. Sim. Só tá faltando você fazer o Newborn VIP com Dani Nicolini. Porque de puff, eu já fiz 3 vezes, de verdade, 3 workshops com ela. E assim... E já fiz outros de pessoas maravilhosas também, mas eu nunca vi nada igual. A Dani não sai nosso workshop, né? Não sai. A Dani realmente, tempo, né? ela é encantadora de bebê. E assim, a agilidade que ela tem no puff, eu até brigo com ela, né? Hoje a gente se tornou parceiras, tal. Eu falo, Dani, sai um pouco do puff, né? Faz outras... Não, mas é uma agilidade. As 8 poses do puff, ela faz assim. Se o bebê tiver bonzinho, ela faz em menos de 20. Não, porque eu sou chata da mão, eu sou chata. Ela é chata em tudo. Então, assim, ela faz em 20 minutos. No estúdio dela. Eu vou fazer um ensaio pra ela no estúdio dela. Eu que vou fazer, mas é dela.
Aí eu montar não sei o que, ela fala, tá ótimo. Eu falo, Vai. Aí eu falo pra ela, me deixa. Tipo assim, que eu o quero bebê perfeito. tenso não é um bebê que tá desmaiado, é um bebê aquele que você não pode nem respirar próximo. O clique da câmera Isso, acorda. acorda. Eu falo, Dani, Eu quero garante. mexer, eu mexo, eu deixo perfeito. Ela Não, deixa. ou ela fica perfeito ou ela perde a pose, mas ela não faz se não tiver Perfeito. 100% Não, nós vamos fazer, perfeito. Dani. Nós É vamos muito fazer. bom. Porque Vai assim- ser, pra você vai ser um complemento assim pra falar arrasei Porque agora. assim, prop, tranquilo. Bracinho e tal. Até a pose de ladinho no próprio depois desse curso eu fiz também, né? Não, mas Que a aí Dani é puff. A Dani é puff. Puff. Só que exatamente, o puff, às vezes eu não consigo coisar muito bem a gamela, né? Coisar, né? Posicionar muito bem a gamela. Que posicionador você tem? Eu tenho da Arte Brasil. Amiga, ela tá em boas ama. mãos, né? Não tem o que errar. E a gamela do Mercado Livre de R$60. Tá ótimo Eu não também. conheço essa não, mas a gente tenta. A gamela de... Mas De 60 só de reais. estar com o posicionador da Arte Brasil, eles não patrocinam a gente, mas a gente é amor mesmo. Gente, é aquilo vida. maravilhoso. Aquilo ali é maravilhoso. Você senta aqui, igual você Fica tá aqui, ó. retinho, ó. Eu Isso. falo aqui, Você ó. tá aqui, ó. Agora os outros, você vai lá, as costas saem de lá, assim, você não Aqui consegue no nem se bumbum, mexer. Você faz aqui, tá, É, tudo ó. retinho. Você tá aqui, ó, Igualzinho o pleníssimo. meu. Igualzinho o meu. Da Analice é aquela coisa assim, eu falo, Analice, eu não tô conseguindo me mexer. Arte Brasil é vida, gente. Conheçam e comprem. E assim, muitas fotógrafas, então, até mesmo colegas minhas, Ana, seu Newborn mudou muito, tá lindo o seu puff. Pessoas, Tá assim, lindo. que já fazem, Elas né? Que já percebem, né? Elas percebem, assim, a gente que Mas é é que fotógrafa você tem percebe, bom gosto, né? você tem um carinho, dá pra ver que você tem um carinho ali. Por mais que a foto pode não estar perfeita, que no seu caso nem precisa porque tá perfeita, porque a gente vê a harmonia das cores, a composição, a luz, tudo isso faz a beleza também, né? Agora você vai lá e não faz no ângulo adequado. Você vai lá e põe uma cor que já não agrada. E ainda põe um bebê tenso, tudo ali. E depois a edição, né? Porque eu acho que mais a questão do bebê mórbido é a edição azulada. Ah, sim. Também tem Edição isso. azulada. E avermelhada, Né? né? Verdade. Roxeada com a Exato. marca. É essa. Parece neon, parece furta. É esquisito. porque na E ainda verdade- coloca um blur que quase deixa o bebê transparente. É porque, na verdade, a matiz do azul e do magenta estão ali na mesma, né? é. Então, assim, a minha foto hoje em dia ela é mais amarelinha e mais esverdeada. E aí fica aquela coisa... Cremosa, né? Esses dias uma cliente minha... Corada, né? Vida, né? Vida. Vida. Esses dias uma cliente minha, que eu fiz newborn da bebê dela 3 anos atrás, e ela teve uma bebezinha agora, eu fiz de novo. Ela postou. Essa trend do bebê reborn, mostra o seu. Ela colocou os dois. Aí eu falei, Ari, não, da Ariane. Eu falei, Ari, quando minha edição mudou? Ela falou, sério, não entendo nada, só sei que estão lindas. É muito diferente. Mas a gente vê tudo, uma né? da Tanto que a outra. mãe de 3 anos atrás falava, fazer o newborn. Eu falava, ai, gente, coitado do outro newborn. Por mais que tivesse bom naquela época, tá Mas bom. pra ela vai estar Mas aí quando você sempre vê, você fala, maravilhoso. gente, agora é outra foto. Quando o bebê crescer, eu falei, nossa, por que era assim? Por que eu tô de galinha pintadinha? Eu tô 13 anos, então na minha época tinha touca de galinha pintadinha, tinha touca de Hello Kitty, de várias coisas. Aí você fala, por que a minha tá de galinha pintadinha? O newborn foi o único que eu não aderi à temática. Porque assim, no início mesmo, a gente queria trabalhar. Eu queria trabalhar. Então assim, a cliente queria a galinha pintadinha? Bora. Mini? Bora. Frozen? Bora. Ah, newborn de Frozen. Não faço. O meu newborn ele é mais atemporal. Eu fiz até de poodle. Foi o único que eu não fiz. Porque eu já sabia que o temático não era o que eu queria. Hoje, eu consegui sair desse temático. Mas você tá quanto tempo no newborn? Desde 2019. Ah, tá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, É que em 2013, 6. minha filha, era só isso que tinha. É. Não, tem Não tinha outra coisa. Tem uma cliente, uma amiga minha, que o filho dela tá com 13 anos agora. Ele fez newborn, imagina, 13 anos atrás. Ah, é? Eu Então, fiz eu uma de fazia galinha. já. Não era galinha pintadinha, era galinha. Eu tinha de galinha. E ainda cheguei na casa da mãe da cliente e a minha amiga, né? Ainda falei pra ela, você tem alguns ovos? É. Eu tenho de joaninha. Deixa eu Eu tenho joaninha, eu tenho barata. Você põe de crochê, gente. De crochê. Eu tenho joaninha, borboleta, Eu pus tinha. a redonda, a barata, a asa da barata. A barata da galinha touca com a pintadinha. Por quê, gente? asinha de anjo, coroinha. Isso. Essas coisas eu nunca gostei não muito. gosto, eu sabe? também não gosto. Mas eu tinha. Anjinho. Gente, não é bebê, não morreu. É bebê, né? Então, assim, aí com o tempo eu fui saindo do temático. Que jeito? Eu comecei a cobrar mais barato pro clean. Ah, A muito bom. estratégia Olha, foi gente, ó essa. que boa. Se você quer sair do temático, cobra mais barato pro clean. Porque assim, tem mãe que não faz questão do temático. É, porque a pessoa pergunta muito, qual é o cenário? Aí você fala, não, hoje eu estou fazendo o clean custa tanto, o temático custa tanto. Porém, você pode fazer essa... E assim, a mãe que não fazia questão de ter um tema, não, quero só umas fotos mesmo clean e tal, ela fazia. Aí eu comecei a ter o portfólio do clean. Sim, claro. Parei de postar temático e comecei a postar só o clean. Só o bebê, então o Instagram mudou. A gente vende o que a gente posta, né? Exatamente. Ainda fazia uns acompanhamentos de uma leva mais que já tava, né? Que era temático. Parei de postar.
Comecei a postar só o clean. E aí foi isso. Então, a estratégia que eu tive foi essa. Cobrar mais barato para aquilo que eu queria fazer. Aquela pessoa que só queria mesmo uma coisa mais pra ter de recordação, ela não fazia questão. Mesmo que a festa fosse ser do Mundo Bita. Não precisa ser só do Bita. Pode ser de qualquer outra coisa. O que importa é o bebê, né? Exato. E aí foi isso. Hoje eu não faço mais tema. Eu tenho cenários, assim, quais são os cenários? Eu tenho um catálogo de uns 10 cenários, mas todos na proposta clean. Sim. Então, assim, a mãe de menina. Uma abelhinha ali, né? Mas não é um bebê de abelha, uma segurando a abelha abelha. com vasinho. Mãe de menina. Tem lá com cerejeiras, tem lá com borboleta, margaridas, borro, arco-íris. Então, a mãe tem como ela escolher, porque eu também não sei como que é isso. Pra mim, isso ainda é uma dificuldade que eu tenho. Vender uma coisa que a mãe não vai saber como que é. Você Chega tem no dia, não catálogo, gosta. então. Tenho. Você monta, fotografa e vai montando o seu legal catálogozinho. isso. Aí, às vezes, tem cliente que fala assim, Ana, fica à vontade. Aí, nesse fica à vontade, eu vou lá e crio um cenário novo. Tiro foto e aí entra pro catálogo. Eu acho que isso é bom pra cliente saber o que ela vai encontrar quando ela chegar no estúdio, até mesmo pra mim. Sim, você Porque já sabe. Dá medo da gente montar uma coisa e a cliente não gostar. não dá gostar. muito medo. Pelo menos, né, tem umas fotógrafas que eu admiro muito, que elas montam produções cleans. Mas e pra explicar pra mãe que é a produção? Igual o newborn, não tem catálogo. O newborn, a mãe escolhe a paleta de cor e o prop que ela quer. Também fotografei todos os props lá, caminha, bercinho, baldinho, tina, não sei o que lá. Ela escolhe o prop que ela quer, ela escolhe se ela quer no fundo do peroba rosa, no fundo marrom ou no fundo branco. Você dá branco. opção, hein? Dou. Porque assim, outro dia eu montei a produção. Ela, eu vi no Instagram um fundo branco. Aí na hora, pra mexer em tudo. Então, assim, Mas se você perguntar, às vezes eu pergunto só assim, tem alguma coisa que você gostaria, tal, né? Mas é porque você faz puff, você não tem fundo, ela não, ela, né? Então, assim, eu tenho vários próprios, tenho caminha, e eu sempre começava a usar sempre os mesmos, que eu comprava os últimos, mais recentes, os mais antigos ficavam. Então, o que eu fiz? Eu fotografei todos que eu gosto, alguns eu desapeguei, e fotografei o fundo claro e o fundo escuro. Eu falei, então, monta sua produção. A paleta de cor, você vai escolher. Numerei lá de 1 a 20, ela escolhe a paleta. Exemplo, verdinho com branco, azulzinho com branco e bege, lilás, rosa. Ela que passa a paleta. O prop que ela quer, se ela quer no berço, no balde, na tina. E se ela quer a peroba rosa no fundo branco ou no fundo marrom. Ela já chega já sabendo o que vai ser. E você sabe exatamente o que você vai usar. Você não tem que inventar nada, Exato. né? Então, assim, produção. Uma produção. É um prop, gente. Eu não fico mudando o bebê de prop. Não. Porque senão rende um monte de foto depois. Ela não quer. Pega. E quando você faz um monte de próprio, a mãe pega só família e puff. Não, newborn, a maioria é foto de família. Eu nem me dedico muito ao próprio. Lá, tá vendo como isso família. Agora... Então, assim, a mãe, aí o pai entra. Aí depois eu ponho no pai, a mãe entra. E se tiver a mãozinho, já entra junto aqui, já entra pronto. aqui, se pegar avó, ai que delícia, vai. Sim, exatamente. Então, assim, pra newborn é a minha paixão. Eu falo assim que é o ensaio mais calmo pra mim, porque é silêncio. É só o shusher ali, uma musiquinha de fundo. Quando eu coloco, eu gosto quando eu olho pra trás, os pais estão assim, ó. Tão nem aí do que tá acontecendo. Então aqui, ó. E eu fotografando, ou seja, tão seguros. Ou se eu já peguei pai que foi no shopping. E aí demorou, acabou o ensaio, eu falei, já vamos, estamos no Outback. Já viu isso? Nossa, isso não. Isso, os pais ficam lá mesmo. Já tive pai desapegado. Teve eu falei, uma nossa. única vez que uma família ficou do outro lado da recepção. E eu fiquei sozinha. Isso é difícil, porque eles chegam, a maioria chega e fica assim. Tem muitos que quer, né? Fica ficar em pé, perto. assim, eu falo, senta, fica à vontade, ir no banheiro, tem um cafezinho aqui, uma água. Aí eles vão ficando mais sossegados. Eu falo, quiser tirar o sapato e tal. Quiser conectar no Wi-Fi. Manda foto pra avó. Eu falo, gente, não esquenta a cabeça. Se postar, me marca pra eu repostar. Sim, também não sabe? ligo, não. Faço vídeo. Daí, mãe, deixa eu fazer um vídeo bem feito pra você. Uma polêmica, assim. Ana, você faz newborn sozinha? Faço. Por quê? Porque no início era R$200, ou era eu, ou era pagar a assistente. Nem eu Aí sabia aprendeu, né? como que eu ia pagar pra assistente, ensinar assistente. Aprendi sozinha. Então, puff... Quando eu fiz o curso, eu aprendi com a pessoa ali atrás dando tapinha, tá? Enquanto eu fazia aqui, mas também faço sozinha. Eu tive uma experiência com gêmeos, aí sim, tem que ter alguém. Fiz sozinha já também. E eu tenho uma pessoa pra me auxiliar, se eu precisar. Sim. Mas sim, faço sozinha. Tranquilo. Esses dias uma cliente falou assim pra mim... Cliente não, né? Um lead, porque ela não fechou. Ela falou assim... Você faz newborn sozinha? Aí eu falei, faço sim. Eu tenho todas as técnicas e o conhecimento pra poder fazer sozinha. Há mais de 5 anos. Ela não fechou comigo. Mas assim... É a verdade, né? É a verdade, gente. Eu consigo fazer sozinha. Sim. Entendeu? Quero sim ter assistente? Quero, mas hoje eu não consigo. A minha prioridade hoje é contratar alguém pra ficar no atendimento. Não deixar você esperando, ser rápida pra você te atender. Não dá pra pessoa estar no atendimento e parar pra me ajudar no newborn. Então, assim, meu desejo é sim ter alguém pra montar as produções. Eu chegar no estúdio sonoro, fotografar. E ela arrumar tudo. E ela arrumar tudo, depois da bagunça, ela arrumar tudo. E eu ir embora, pegar meu filho na escola e passar a tarde com meu filho.
Edição, outra pessoa faz. Esse é meu desejo. Sim, com certeza. Mas assim, estou trabalhando para isso. Enquanto isso, tô lá, de segunda a sábado, amo o que eu faço. Eu falo assim que o estúdio que eu tenho hoje é mais do que um dia eu sonhei. Na verdade, eu nunca nem sonhei que tem estúdio. Mas por aí. Né? Eu ia fazer publicidade para ver o que ia acontecer. Surgiu a fotografia de festa infantil e tal. Hoje também não faço mais, inclusive uma coisa que eu quero voltar, eu quero montar equipe para fazer evento. Justamente pensando em ter outras vertentes ali, pensando justamente no momento que eu precisar me ausentar do estúdio, as coisas não pararem. Então eu quero sim montar equipe para ter festa acontecendo, batizado, 2 festas ao mesmo tempo, uma equipe ali, uma equipe aqui, tudo mais. Esse é o meu, esse é o que eu quero. Isso já é um grande ensinamento, né? Porque vendo você falando, você fala com muita propriedade o seu planejamento, né? Então você primeiro tá dentro do seu estúdio, deixar ele redondinho, criar os processos, conseguir viver sem estar presente, vamos dizer assim. Depois criar uma equipe. Então, assim, tem tudo um processo. Primeiro você cuida de um processo, deixa ele redondo, para depois criar outros, para te dar a oportunidade de um dia você viver disso sem estar totalmente... Exato, porque assim, eu vou criar equipe para festa infantil. Mas quem é que vai atender o WhatsApp? Sim. Então, assim, o primeiro ponto é eu estar com alguém de fato ali, o atendimento tá redondinho. Alguém que de fato vai entender a cultura, eu vou ficar tranquila. Eu tinha uma pessoa que falava comigo meio período só, inclusive ela, minha parceira até hoje, ela que me maquiou, porque ela começou no estúdio lá comigo e começou a maquiar também. Só que ela só podia meio período. Aí começou, quando eu falei, olha, não vai estar dando mais meio período, olha, o dia inteiro eu não consigo, eu vou me dedicar mais à maquiagem e tudo mais. Tranquilo, não deu certo. Ela agora tá maquiando as clientes do estúdio ainda. É a Ká, é uma querida. Quando ela entrou no estúdio, é a minha primeira funcionária oficialmente, né? E aí, então, assim, eu comecei a organizar os processos quando eu comecei a ter ela lá comigo. Por conta que era tudo sozinho, então ia acontecendo, né? Hoje eu já não sei fazer sem o processo. Eu entregava foto pra cliente, quando é que eu sabia o prazo? Eu não sei, gente. Hoje tá tudo escrito ali. Eu tenho o Trello, né? Que eu uso, vou passando a cliente ali... O processo de... cada quadro, exatamente. Nossa, é organizado. Eu falei, gente, o que eu fazia antes? Eu não sei. Então, assim, eu quero realmente alguém que esteja ali na cultura, que eu consiga implementar a cultura, que eu possa falar, olha, mas e mas é para uma situação e para outra. Exemplo, né? Porque a maioria, hoje em dia, mais e mais, acho que uma coisa está muito bem resolvida, né? Mas, assim, outras coisas, né? Exemplo. Oi, Ana com letra minúscula. Não dá, gente, é coisa boba. Ou todo abreviado, que nem essa geração mais nova escreve. Também é o público, né? O público que te paga mais, ele exige um atendimento à mais altura, personalizado, à altura. Então, um excelente português, um excelente uso de pontuação, clareza. A gente escreve como a gente pensa. Lê antes. Tá coerente? Tá dando pra entender? Tá com vírgula? Tá com vírgula? Eu tô respirando? Porque senão fica uma frase sem entender, né? Porque você não falava, eu né? até preciso rever. Esses dias eu mandei um orçamento de acompanhamento infantil e a cliente, ela me mandou um texto gigante com umas 7 perguntas sobre o acompanhamento. Aí a moça que trabalha comigo falou, Ana, mas ela não leu o PDF? Aí eu brinquei, provavelmente leu e não tá claro. Porque se ela me mandou 7 perguntas, né? E aí, assim, o dia a dia, às vezes a gente acha que tá claro, mas não tá. Porque pra gente é óbvio, né? É óbvio. Então você coloca lá, pagamento em 5 vezes. Mas aí ela foi me fazer. Eu até preciso parar depois e rever isso, né? Às vezes a pessoa não lê mesmo o PDF. Mas às vezes não tá claro pra ela, né? Como a gente escreve que nem o meu tá lá. O meu PDF, ele já é descrito em parcelas. Então, assim, quanto que é o ensaio newborn? O meu primeiro plano é só durante a semana. Sim. 450. Não é 600, gente. É 450. Tá. Porque o cérebro entende que... Isso, que é isso. Exato. Isso é muito importante, porque o nosso cérebro engana muita gente, né? Então, assim, aí tá lá no rodapé assim, a primeira parcela via Pix pra reserva, e o restante no dia do ensaio. Então, a pessoa vai ter que dar 150 pra reservar no Pix. Sim. E o restante, 450, no dia do ensaio, no cartão, no Pix, como ela quiser. Às vezes a pessoa fala, como que é mesmo? Tal. Foi isso. Eu tinha bastante sobre o pagamento ali, que não ficou... Ana, mas assim, o seu tempo tá ficando muito restrito e a gente ainda tem pergunta pra fazer aqui. Mas não dá mais, acabou. Não, fazer só mais uma e você... 2, né? Ela vai dar a finalização. Eu quero só perguntar pra você, né? Que agora a gente inclusive tá tendo a feira aí, celebra, né? Essa semana aí. Os ensaios sazonais, né? Eles são rentáveis. Sim. E o seu Natal, né, desde o início lá na casa da tia, já foi muito bom. E hoje é algo que realmente sustenta o seu estúdio, Dia das Mães. Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Eu não sabia do potencial de ensaio de Natal, né? Quando eu fiz o primeiro na casa da minha tia, que foi quando eu consegui, de fato, pegar metade pra mim, metade pra abrir a empresa, né? Pra começar. E aí foi o que eu fiz, né? Inclusive, eu falei assim, bom, o aluguel que eu pagava era R$500 na época, o primeiro aluguel. Eu falei, eu peguei 2.500 do estúdio que sobrou. Eu tenho 5 meses de aluguel garantido. É importante fazer planejamento. Então, assim, eu aluguei uma sala tendo planejamento, né? Então, eu tenho 5 meses de aluguel garantido, né? Então, 5 meses o negócio vai dar certo. Tem muita coisa pra fazer, exatamente. Dá certo. Então, assim, se nada der certo... Tá, né? Tudo bem, eu não vou morrer de preocupação. Eu tenho aqui 5 meses garantido, né? A pandemia veio, mas aí foi dando certo, né? E aquele dinheiro eu nem mexi, ele ficou lá, né? Reinvesti, talvez. Então, o Natal sempre foi uma coisa que eu falei, nossa, dá certo. Quando eu tava no segundo estúdio já, eu aluguei uma sala, mudei pra mesma sala no mesmo prédio, só que numa sala do lado, no mesmo prédio, sala do lado. Eu falei assim, eu vou fazer aqui um Dia das Mães. Fui no meio do mato, peguei uns pampa, uma cadeira, o fundo que eu tinha era de peroba e tal, um cenário, gente, muito simples. E falei, gente, Dia das Mães, coloquei aquela musiquinha lá na bruma leve das flechas. Tu vens. Vens, tu vens com o cartão. Vens com o Pix. Entendeu? E aí... Ana, eu quero. Falei, gente, o negócio dá certo no Dia das Mães, né? Fiz, deu certo. Aí foi o primeiro Natal também que eu fiz na outra sala. Pequenininho também, cenário pequenininho, focado em bebê. Já fui percebendo que o mercado tava mudando. Tu vens, então já não era mais aquele cenário BBB, agora era cenários maiores, realistas. Você fazia uma cozinha, você fazia um quarto, você fazia uma sala, você fazia um cômodo, né? Você construiu uma casa decorada de Natal. Quando eu mudei pro estúdio grande, eu fiz um quarto. Então, uma árvore grandona, uma cama e tal. Aí foi o primeiro Natal grandão que eu fiz. Nossa, gente, um sonho. Maravilha. E você vendeu o dobro do que você sempre veio aumentando progressivamente. Sim, e é aquilo. Os ensaios de Natal, eles não são mini sessões, porque eles são mais caros. Sim, eles são mais caros do que os ensaios do ano. Então, assim, justo. Inclusive, o ensaio de Natal, a precificação que eu faço, né, ela segue pro ano seguinte. Então, o cliente já paga aquilo dali, é pra mais. Ou igual. Só curiosidade, quanto é o seu ensaio de Natal foi agora 2024 mais barato? É porque assim, Ana, como que eu faço? Por lote. Então, assim, as clientes, elas querem vir quando fazer Natal? 20 de dezembro. Sim. Elas querem. Lógico. Elas querem. Você não tem um dia de uma Se não for dia 24. 23. Ana, agora que eu vi. Você tá Esse entendendo? ano eu fotografei dia 26. Ah, não, gente. Eu fotografei. Não, ela é louca, desconsidera, fala. Então, assim, o que eu faço pra conseguir ter outubro, uma agenda? Eu sempre começo em outubro, né? Novembro, agenda cheia, e dezembro eu faço por lote. Então, assim, outubro é geralmente o lançamento. Sempre o último final de semana de outubro, que esse ano eu já vi que vai ser pra 25... ficar mais barato, né? Pra você conseguir trabalhar. Esse ano eu vi que vai ser 25 e 26 de outubro já. Então, o lançamento do Natal esse ano, 25 e 26 de outubro, é o valor mais barato. Pra quem fecha, as cegas. Então, eu começo a divulgar. Eu já tenho uma lista lá, um monte de cliente. E qual que era o preço do ano passado, em média? Eu posso abrir aqui o PDF? Pode, lógico. Será que eu tenho aqui? Não, se não tiver, depois a gente Ou uma média, só para as pessoas saberem. Eu sei que eu fui aumentando 120 por lote. Então, assim, eu tinha 3 planos. O primeiro plano é aquele plano mais básico. O isca, né? Só pra pessoa vir. 10 fotos, tudo mais. Ano passado eu fiz a dinâmica da cozinha. Então, no primeiro plano, só tinha aquela baguncinha ali com farinha. No segundo plano, já tinha decorar biscoito. Então, as crianças maiores, né? Sim. Então, assim... Como é sempre 4 de tanto... Deixa eu ver se foi 155 vezes 4... Que eu comecei, talvez. 620, 10 pouco fotos. ali, Tá? 10 fotos. 620. Eu lembro que em dezembro tava 780, o de 10 fotos. E aí o outro, ele tinha o dobro de fotos, a experiência do biscoito, tudo Fora mais. Fora a foto adicional, que sempre vai levar. Nossa, a foto adicional é tudo, gente. E você pode falar uma média de faturamento que você teve no Natal? Eu queria ter batido 100k, mas não deu. Eu fiz 82 ensaios... Foi uma média de 80 e poucos. É como se fosse um ticket de 1.000 por ensaio. Por isso que você não pode ter MEI, meu amor. Não dá pra ter MEI. Só no ensaio, só no Natal você já ultrapassa o teto do MEI. Sim. Entendeu? Então, assim... O que eu faço? Isso é uma coisa que algumas pessoas me perguntam. Como que você faz? Então, assim, outubro é pra quem geralmente já é cliente. Já conhece o trabalho, já sabe que eu vou entregar. Você compra sem ver o cenário. Porque sabe que vai ser perfeito. Sabe que vai ser maravilhoso, vai ser coisa de Estados Unidos, sabe que vai ser coisa de gringa. Né? Então, assim... Eu já tô com uma lista com um monte de cliente já. Ana, Natal, tô aí, eu tô anotando. Quando for 7 de outubro, a newsletter chega. Né? O e-mail marketing chega, já né? com o Pix. Estamos iniciando o nosso Natal, tudo mais.
Então, assim, outubro, sempre às cegas, pra quem já é cliente. Novembro já é segundo lote. Então, não é aqui, reservei em dezembro pra fazer o ensaio em dezembro. Ou reservei em novembro pra fazer em dezembro. Não, é pra quem fizer o ensaio em novembro. E aí, o último final de semana de novembro já é segundo lote. E aí, em dezembro... É mais barato justamente por causa disso, que é pra fazer no mês. Exato. E aí, em dezembro, eu abro, o valor aumenta, e eu abro também os domingos, porque tem procura. Sim. Então, assim, vou atuar no domingo, geralmente eu faço 3 ensaios no domingo. Os 3, assim, na parte da manhã, e à tarde eu vou pra casa. Já é com o valor. Então, assim, não tem adicional pro domingo, porque já é... Como o dezembro Já é só mais tem caro. 15 dias, digamos assim, né? 15 dias pra gente fazer ensaio, editar, entregar, e a gente curtir nosso Natal também. Outubro e novembro, você não abre final de semana? Abro de sábado. Sábado, domingo Só não. de sábado, tá. E aí, quando o lote muda pra dezembro, geralmente, o último final de semana de novembro já é lote de dezembro. Porque é quando as pessoas estão procurando, né? Sim. Final de novembro, então já é lote de o terceiro lote. Aí eu abro domingo. Tá. Ano passado eu fiz 4 domingos. Os 2 últimos de novembro e os 2 primeiros de dezembro, ou então o último de novembro, os 3 primeiros de dezembro, foi coisa assim. Ah, muito bom. Você não abre, vamos supor, em outubro, a agenda inteira. Não, eu abro. Abre. Se você quiser ir lá... Se vocês querem ir lá Eu quero fotografar- fechar em outubro, mas eu só quero fazer em dezembro. Eu já quero garantir minha vaga. Você Pode? vai pagar o valor de dezembro. De dezembro, ok. Exatamente. Ah, mas Isso você por quê, abre. gente? Porque as pessoas, Ah, elas então, têm... Já tem é o valor um lá, outro, já mostrando. um Aqui é outro. outubro, aqui é novembro e dezembro. O Se que quiser eu fiz mais ano barato. passado, dica de ouro, eu fingi que ia encerrar a agenda no dia 13 de dezembro. Ah, é fácil. Sabe por quê? Dia 14 pra quem? Os atrasados do Enem. Sim. O Natal até o dia 13. Quando chega lá começo de novembro, começo de outubro, de dezembro, todo mundo quer. Aí você já não tem mais. Não tem data. Uhum. Porque mesmo sendo mais caro, tem pessoas que só querem fazer lá pro final. Tem. Entendeu? Porque, não faz sentido É fazer mais assim, Natal. acelera pra se organizar. Pra já fechar, Exato. se também fechar bastante, você já garantiu. Então, até o dia último 15. final de semana que eu atendi, que foi 14 e 15 de dezembro, na teoria não tinha. Eu divulguei a campanha inteira, Sem que era ele. até 13 de dezembro. E aí você tinha 2 datas pra eu encher tinha- de clientes. Eu tinha o sábado que eu consigo fazer 6 ensaios Tá. e o domingo que eu consigo fazer Fazer 3. três. Então, assim, eu tinha 10, 9, 10 10 ali, ensaios. entendeu? Delícia. Escondidas. Pra aquelas pessoas que vêm por último, que sempre tem. Sim, Que você sempre tem. tem. Então, o Natal, a minha estratégia é essa, sempre dá certo. E assim, Natal eu faço caixa pro ano. Né? E aí é onde eu invisto, vamos supor, onde eu invisto, assim, se eu quiser, né, trocar um equipamento, é o momento. Esse ano eu não troquei de equipamento, eu troquei agora, fiz uma aquisição agora de um equipamento novo. Mas assim, câmera, esse ano talvez não tá nos meus planos. Meus planos esse ano, gente, é estruturar a equipe. Tá. Estruturar a equipe. Legal. Porque adianta nada, uma câmera topíssima, que a minha já é, mas a gente sempre quer melhorar, um computador melhor, E a mas aí os empresa toda processos fudida. ali. E eu você tendo pensa que no fazer dia a dia, tudo. né? Você pensa eu tendo no que dia a dia. atender, eu tendo que atender o cliente no estúdio, atender o WhatsApp. Porque assim, o que acontece? Nessa minha jornada do cliente, a gente falou muito breve, tem tudo assim, uma semana antes, perguntar, tá tudo certo, alguma dúvida, qual foi seu cenário, na véspera, confirmar o horário, perguntar quem vai vir, confirmar, falar, não atrasa, por favor, tal. Então, assim, tem bastante coisinha nessa etapa. Então, por que tem que ter alguém todos os dias? Uma semana depois que entrega as fotos? Ou você conseguiu baixar? Sabe, esse cuidado antes, durante, depois. Então, isso tem que ter alguém ali. Sim. Ô, Ana, e esse atenção. encontro seu do dia 9 vai ter isso? Você vai falar sobre Vou isso? explicar- É basicamente isso. É mais isso mesmo. Explicar essa jornada que eu tenho, mostrar o processo que eu faço, que eu uso o Trello hoje, né? E mostrar também as plataformas que eu uso, as planilhas que eu uso para me organizar. CRM, planilha para ver faturamento, para ver fechamento, quantas pessoas entrou em contato, quantas fecharam, de onde essas pessoas vieram. É organização mesmo, né? É o que a pessoa precisa pra deslanchar, né? A gente acha que fotografar é só Apertar o botão. apertar o né? botão, mas, gente, isso é o Não. que a gente menos faz. Com Isso é o que certeza. a gente A menos gente comenta faz. isso, que 80% é tudo a parte burocrática. Bom, né? eu acho que esse podcast vai ser encerrado E vai com ter que ter gostinho outro. de quero mais, eu vou voltar, Porque a gente entendeu? não chegou nem em todas as perguntas. Em todas as mas perguntas. A gente passou o nosso tempo muito. Você não tem noção. E voou, Ai, né? meu Deus, voou, cara. E voou. E voou. A outra pessoa já tá aqui esperando. Meu Deus. E ainda Exato. falou que queria se atrasar, eu não deixei. Ai, Mas a gente queria agradecer, Ai, gente, foi Aninha. tão Foi gostoso. maravilhoso. Eu Foi amo muito falar bom. disso. E a Gente, Ana, só eu pra vocês amo. saberem, antes de começar, ela falou, se eu errar ou me engasgar, a gente pode cortar o Pode podcast? cortar, aham. Não teve nenhum Aí, ó, corte. não teve nenhum corte, Foi nenhum direto engasgo. e ainda estamos com gostinho de quero mais. Então, foi Ana, muito gostoso. muito obrigada, Muito viu? bom. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. E mais uma vez, queremos agradecer todos os nossos patrocinadores. Nem vou repetir novamente, que tá tudo aqui na nossa descrição. E mais uma vez, muito obrigado por você estar do outro lado. A gente só está aqui porque
você existe aí. Então agora, ó, pra essa aqui, um beijão. Beijo! Tchau, tchau! Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.